A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, querido ouvinte do nosso podcast, A Bíblia em um ano. Estamos novamente aqui para um momento de introdução a alguns livros do nosso plano de leitura. Estamos chegando ao final da leitura de toda a Bíblia e por isso vamos abordar dois livros na introdução de hoje: o livro de Hebreus e o livro do Apocalipse. E por isso contamos com a presença do Padre Antônio Ivan de Campos conosco para nos ajudar nesta empreitada. Seja muito bem-vindo, Padre Ivan, obrigado pela presença. Com muita satisfação, novamente contribuímos um pouco para a nossa leitura da Bíblia em um ano. Esse projeto, né, que nos ajuda, primeiro, a gente realmente abrir a Bíblia, não só falar dela como alguma coisa externa ou um livro fechado, né? Entrar dentro das maravilhosas páginas, rever um pouquinho alguns conceitos que nós tínhamos, mas colocá-los dentro do texto que nós vamos lendo, ou seja, aquilo que o autor bíblico quis realmente transmitir à sua igreja, à sua comunidade, e que depois a igreja tomou como própria, né, e alargou seu horizonte, dando sim suas interpretações e suas ajudas, né, para compreender o seu sentido. Então, nada como a gente poder ler página por página, texto por texto, né, colocá-lo dentro do seu contexto em que o autor pensou. Então estamos diante desses dois livros do Novo Testamento, né? Este livro dos Hebreus, que por muitos é chamado de uma carta, ou era antes chamado de uma carta, mas que também não sabemos exatamente o seu autor, nem o seu destinatário, e talvez não tenha também nem o formato exatamente de uma carta. Mas como podemos então definir talvez esse texto ou contextualizar este texto dos Hebreus? Isso é muito importante, né? Sempre se ressalta que a primeira coisa a prestar atenção num livro é o seu gênero literário, né? O que é gênero literário? É a forma com a qual ele é escrito, né? Nós temos vários gêneros literários nas nossas comunicações, né? Uma coisa é você escutar uma reportagem policial, outra coisa uma crônica esportiva, né? Cada gênero tem que ser lido, cada livro tem que ser lido de acordo com o seu gênero. Sobretudo o Papa Francisco até tem nos dito isso ultimamente, né, em alguns documentos. Olha, não leiam um poema como se fosse um percurso histórico, né? Não leiam uma narrativa histórica como se fosse uma oração. Então, cada gênero. Então, interessa primeiro saber que a carta de São Paulo aos Hebreus, né, não é uma carta. Foi vinculada como carta para se poder colocá-la junto às cartas de São Paulo, porque o teor da sua doutrina, do seu pensamento, era de tal forma que até provocava certa estranheza nas primeiras comunidades, e nem todas as igrejas estavam acolhendo a carta aos Hebreus, né? Então foi muito justo, muito bom, muito oportuno inicialmente colocá-la, transmiti-la como uma carta e ainda atribuída a São Paulo, né? Para que não restasse dúvida da sua importância para a igreja, como de fato é. Então agora, com os modernos estudos, se entendem muito mais do que uma carta,
é uma pregação, é uma tratativa teológica e até bastante profunda, né, bastante com sentido, né, bastante profundo e alargado sobre a nossa fé cristã. Revisita uns temas do Antigo Testamento, talvez por isso possa ser atribuído como destinatário hebreus, né? Uma categorização muito geral, mas não, é a Igreja de Cristo, que pretende redescobrir ainda mais a profundidade do mistério de Cristo. Um ponto principal que vai surgindo dentro desta carta é a atribuição, ou então a compreensão de que Jesus é o sumo sacerdote, né, da nossa fé. Ele é o sumo sacerdote, é aquele que leva tudo aquilo que um sacerdócio ou um esquema sacrificial pediria, mas que não consegue jamais, né? Ou seja, nós queremos todos nos elevar a Deus e a partir de Deus obter benefícios. Quem é que pode chegar até Deus, né? Então aí que todo o esquema cultual, ele é um esquema que trabalha, né, o ritual trabalha para chegar a Deus. Há uma escolha no meio do mundo de um povo, no caso, o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel. Dentro desse povo, a escolha de uma tribo, pode ser a tribo de Levi, né? Ou alguma outra tribo. Dentro dessa tribo, uma casa, né? Casa de Levi, a tribo de Levi, ou então, num outro percurso, Arão, a casa de Arão, casa de Sadoc, casa de Abiatar, são sacerdotes, né? Tradições sacerdotais do Antigo Testamento. Dentro dessa casa, claro, o chefe deste clã, ou então uma personagem importante, como dizíamos, Sadoc, por exemplo, ou então Arão. E sempre há uma linha de consagração, de um melhoramento, né? Escolha de um grupo maior, depois vai se afunilando até encontrar uma pessoa das melhores, né? Para constituir sacerdote. Depois também os mecanismos sacerdotais, né? Se escolhe um lugar, né? Um lugar. Depois esse lugar vai resultar num santuário, num templo. Neste templo, neste santuário, nós temos também um lugar mais selecionado, o altar. Então, o Santos dos Santos, né? Na tradição do santuário antigo. Depois, a vítima, né? Precisa ser perfeita, uma ovelha perfeita, sem mancha, né? Sem nenhum defeito, porque para Deus, para chegar a Deus, precisa sempre das coisas melhores. E o autor de Hebreus vai dizendo, mas por melhores que sejam, consegue chegar até Deus? Parece-me que não, né? Todo ritual, toda celebração é um esforço, é aquilo que o homem pode fazer de melhor para chegar até Deus. E uma vez chegada a Deus, pode-se invocar de Deus os benefícios e trazê-los para o povo. Então esse esquema, né, ascendente e descendente. Sacerdócio, ritual, culto, tudo se eleva a Deus e uma vez junto de Deus, traz de Deus para o povo, né, os benefícios. Lembra lá Zacarias, né, em Lucas, que entrou no templo, teve aquela visão, né, do anjo que anunciava o nascimento do seu filho. Ele não entendeu, não concordou, saiu mudo, ele não pôde dar bênção nenhuma. Alguma coisa não aconteceu lá dentro. Ele não podia estender as mãos e saudar ou então abençoar o povo, comunicar ao povo os favores de Deus, porque não houve uma comunhão profunda. Ele duvidou das palavras de Deus, né? Lá no finalzinho do Evangelho,
De Lucas é só Jesus que na sua ascensão traça uma bênção sobre o seu povo, né? Quer dizer, esse Jesus está numa condição melhor. Ele chega a Deus e de Deus ele pode trazer os benefícios. Aliás, ele é o próprio Deus, né? Então, vendo a ineficácia do culto humano, de qualquer que seja também os sacerdócios de outras culturas fora de Israel, trazem o mesmo esquema, o esforço de chegar à divindade e da divindade trazer bênçãos. E o livro de Hebreus está avaliando, analisando as grandes instituições de Israel, sacerdócio, vítima, né? Cordeiro pascal, né? Templo, né? Tudo isso e dizendo como é ineficaz. E lá no centro, na parte mais interna, né? Mais interna da carta aos Hebreus, ele pode pronunciar, né? Que é somente em Cristo que o sacerdócio aconteceu definitivamente, que o sacerdócio chegou à sua plena realização em Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo é o único que pode chegar até o Pai e do Pai trazer as bênçãos, as graças. Como é que Jesus Cristo se tornou? Ele não era de linha sacerdotal. Como é que ele se tornou o grande e sumo sacerdote? Pela sua obediência e morte de cruz, né? Ali ele realizou, ali ele mergulhou profundamente na vontade do Pai, vontade de salvação de todos os homens, né? Se uniu a esta vontade realmente no seu corpo. Me fizestes um corpo, dizia, né, Hebreus, não quiseste sacrifício nem oblações, né? Mas me formastes um corpo. Eu vim, ó Pai, ou vim, ó Deus, para fazer a tua vontade, né? Esse é o grande pronunciamento. Mas o texto mesmo, a parte fundamental de Hebreus está lá em 9:11. Nós vamos ler, né? Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros, atravessou uma tenda maior, mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, né? Isto é que não pertence a esta criação. E depois ele vai ser proclamado, né, sacerdote dos bens eternos, né? Sacerdote não só da linha de Melquisedeque, né? Sim, do jeito de Melquisedeque, no sentido de apontar que ele não tem descendência, não se sabe de onde veio, não se sabe para onde vai. Ele simplesmente se torna sacerdote e realiza, né, o grande efeito querido por todo o sacerdócio. Então, o que nós temos em Hebreus? Nós temos uma teologia, uma pregação em forma de pregação, né? Um aprofundamento do grande sacerdócio de Jesus. Ele é o único e eterno sacerdócio. É ele que nos conduz para os bens futuros. Então, até a primeira parte, né, de Hebreus, ele vai tecendo isso, dialogando com o Antigo Testamento e dizendo como são ineficazes, né? Como são ineficazes as instituições do Antigo Testamento. E como agora em Jesus Cristo, no seu próprio corpo, templo de Deus, novo santuário, templo de encontro do homem com Deus, né? A sua natureza divina e humana, né? Mas como ele realiza no seu corpo humano a vontade de Deus de tal forma que ele então se torna, né? Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. São assim memórias de salmos, né? Sobretudo salmos reais, salmos depois sacerdotais, que vão sempre atribuídos a Jesus, para mostrar como ele se tornou sacerdócio dos bens eternos, realiza plenamente aquilo que era o desejo do homem, né? E que pensava ou tentava realizar através de suas instituições. Não desvaloriza tudo que o homem sempre pôde fazer de melhor.
mas não produzia efeito, né? Simplesmente mostrava uma vontade de salvação, mas o homem não pode dar-se a salvação somente se ela vem de Deus, e está aqui o Filho de Deus, né? Mas que dá a salvação se tornando no seu corpo, pela sua paixão e morte, né? Depois ressurreição, tornando-se sacerdote dos bens eternos. Este é Hebreus, uma demonstração bem rápida, né? Que possamos então aproveitar, né, essa leitura de Hebreus, já que nós também já lemos o Antigo Testamento, aí agora vai também ficar um pouco mais fácil, né, de compreendermos essas imagens do Antigo Testamento que vão aparecendo e perceber realmente Jesus colocado como esta plenitude, né, da salvação, aquele que realmente consegue realizar a nossa salvação, porque nos liga a Deus, né, sendo este verdadeiro e único sacerdote. E um outro livro, então, justamente o livro que fecha toda a nossa Bíblia, né, não só o Novo Testamento, mas no nosso livro físico da Bíblia, nós vemos este último livro, que é chamado de Apocalipse. E muitas vezes é um livro pouco lido, né, por nós. Temos talvez até um pouco de receio, né, de abordar esse livro, cheio de imagens, de profecias, de muitos elementos, né, que podem trazer dificuldades na nossa interpretação, na nossa compreensão. Então agora, justamente chegando ao final de toda essa jornada de leitura, como que nós podemos compreender, né, aprofundar a nossa compreensão deste livro do Apocalipse? Sempre prestando atenção ao gênero literário, né? O gênero mais expressivo e mais amplo deste nosso livro do Apocalipse, propriamente, né, como o próprio nome diz, Apocalipse quer dizer revelação, né? O gênero apocalíptico, né? É um gênero um tanto quanto desconhecido formalmente para nós, mas temos sempre resquícios, né, de mentalidade apocalíptica, sobretudo quando se pontua muito, né, o cenário futuro, a realização final de toda a história, né, ou então imagens do céu, das coisas do céu, né? Vejam, sempre há alguém que dizia, olha, a Sagrada Escritura não quer nos contar como é o céu, mas como se vai ao céu, né? Então a imagem apocalíptica tem essa, um pouco de demonstrar o mundo de Deus, dos anjos, dos seus santos, né? Mas não para mostrar, para satisfazer curiosidades, como é. Paulo já que dizia, né, que nenhum olho vislumbrou, né? Não podemos conhecer o que Deus tem de antemão reservado para nós, né? Ou seja, é um mistério profundo de Deus que não toca agora a conhecer, mas fazer o esforço possível para um dia estar lá, né? Então esse é o nosso esforço humano. E o livro do Apocalipse então chama a atenção primeiro isso, né? Ele é um livro de revelação, como tal, portanto apresenta um vidente, João. João do Evangelho? Acho que não. João presbítero, né? Bom, que João é esse? É um visionário que se entende com muita autoridade sobre a igreja, né? E que traça um pouco o perfil da tradição joanina, não necessariamente o próprio João, né? Nem das cartas, nem do Evangelho, mas tem um certo perfil joanino nas suas concepções, né? Nas suas palavras, na sua teologia. Então está muito em direção ao movimento joanino, se queremos dizer assim. Porém, ele se coloca como vidente. Ele sonda as realidades celestes, sim, né? Ele diz que foi elevado, foi colocado lá idealmente, né? Ou então visualmente, e contemplava as coisas, né? Lá do ponto de vista do céu. Mas não é para
elevar ninguém ou tirar, né? Tirar do ambiente terreno. Vejam que se nós temos mesma tradição joanina, lá no capítulo 17 de Jesus, né, já rezava ao Pai a respeito dos seus discípulos. Não os peço que os tire do mundo, né? Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Mas eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal, né? Que os preserve de todo mal. Então, a ideia joanina, a teologia joanina, né, para uma comunidade que faz história, presente nessa história, e a que não é permitida se ausentar da história. Mas a história se fez pesada, né? Os cristãos são perseguidos, os cristãos são humilhados, e às vezes pesa ser cristão. Como fazer? Se refugiar num gueto, né? Numa comunidade afastada do mundo, retirar-se? O que fazer? Divorciar-se do mundo ou negar as dificuldades? O que fazer? Este João vidente, ele foi exilado, está na ilha de Patmos, né? E dali pode talvez vislumbrar no horizonte, né? As margens da Ásia Menor, né? Pode vislumbrar e sonhar ou perceber lá com muita preocupação a comunidade que ele deixou por causa da palavra, né? Que ele foi exilado. Então ele usa agora um outro gênero literário, que é a carta, né? Envia a carta. Bem no início do Apocalipse temos 7 cartas enviadas a 7 igrejas. Claro, 7 já é simbólico, né? Sobretudo dizendo: conheço a tua conduta, né? Se maravilha e até elogia as boas condutas, mas depois também exorta, né? Admoesta, exorta assim de uma maneira bastante profunda, né? Os vícios, as dificuldades, né? O entreguismo da comunidade, quando no seu desalento deixa que outras pessoas estranhas, né, conduzam a vida da comunidade. Cuidado com os nicolaítas, diz ele, né, esses filhos de Balaão que levaram a perder o povo de Deus. Cuidado, no meio de vocês estão aí. Ou então a outra comunidade aí que se assenta ao trono de Satanás, né? Uma certa invocação às homenagens e cultos ao imperador que estavam lá. Então é um homem visionário em oração e ao mesmo tempo com voz profética, né? Que tenta alentar a vida das comunidades, tenta exortar para que elas realmente zelem pelo patrimônio de fé, que se aprofundem cada vez mais, né? E que mesmo sofrendo e apesar do sofrimento e perseguição, sejam fiéis, porque isso pertence a um tempo presente. Mas já nesse tempo presente se pode evocar uma presença grandiosa e misteriosa, né? Então é aí que ele pinta vários cenários de guerra, de fome, de morte, né? Mas depois uma imagem, né, de um cavaleiro branco, né? Não é para fazer romance nem nada, é simplesmente para apontar que no meio das vicissitudes humanas, da história, Deus está providenciando a salvação. Aliás, ele já veio, né? O branco, o sinal da ressurreição, ele já veio, já conquistou alguma coisa para nós, né? Mas virá uma segunda vez, esse cavaleiro branco retorna lá no finalzinho, né? Para planificar a sua vitória. E depois das cartas, então, ele começa a transmitir o que ele viu, né? Lá nos céus. Viu uma grande multidão, incontável, 144 mil, né? Trazem vestes brancas, são aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, né? E depois também vislumbra o trono de Deus cheio de glória, os viventes, né? Os viventes são assim, símbolos de toda a criação, na criação visível e invisível de Deus, né? Tudo presente diante de Deus, louvando a Deus, né? Eles exercitam também uma intermediação com os homens, né?
E depois os anciãos, né? Os anciãos que estão ali em torno ao trono de Deus. Um livrinho que vem, um livro que é apresentado, e aí o vidente chora porque faz pressão, né? Ou seja, o mistério de Deus faz pressão. Se nós soubéssemos o mistério de Deus, quem sabe podia a nossa vida ser mais tranquila, podíamos compreender um pouco mais, mas parece que o mistério de Deus é uma realidade fechada, um tabu inacessível, né? E de repente vem a consolação do anjo, não chore, né? E aí apresenta nada mais, nada menos do que um cordeiro imolado, mas em pé, né? Uma imagem para dizer o Cristo morto e ressuscitado. Ele sim, né? Dentro de toda a criação, ele que não é criado, ele tem o poder de abrir o livro e revelar as suas páginas seladas, né? Depois vai se dando a abertura dos selos, coisas terríveis, terremotos, guerras, tudo mais. Oh, mas o mistério de Deus, Deus esconde o quê? Um acabamento, um final de todas as coisas de uma maneira terrível? Não, né? A leitura destes selos, a leitura desses acontecimentos, podemos identificá-los nos acontecimentos que sucedem na nossa história, né? O que o livro está dizendo? Qual é o mistério de Deus? Que todos os acontecimentos históricos, bons e maus, todos eles estão seguros firmemente na mão direita, né? Na mão direita, ou seja, eles estão firmes na mão do Senhor, o Salvador, né? Lá no início apresentava, né, a figura do Filho do Homem, tendo as estrelas bem firmes, as estrelas que são a comunidade, na sua mão direita, ou seja, o Senhor, Deus, né, ele mantém firmemente toda a situação humana, a história humana, firme nas suas mãos. Ou seja, os acontecimentos não nos encaminham para uma destruição eterna, mas para uma vida eterna, né? Os justos são apresentados ali, e todos esses leitores, esses cristãos que leem, né, essas palavras, são chamados à esperança renovada, a uma confiança total de que Deus é o Senhor da história, né? Lá no finalzinho do livro vai vislumbrar o grande acontecimento final, que é a realização da Jerusalém celeste, né? A Jerusalém celeste que desce do alto, né? Nela não precisa luz elétrica não, viu? Porque o próprio Cristo é a luz. Ela tem as portas todas abertas, né? Para os 4 cantos do mundo, ou seja, nela podem conviver os homens de todas as raças, línguas e nações. É assim um futuro anunciado daquilo que nós seremos, daquilo que teremos. Mas, novamente dizendo, o livro do Apocalipse não quer nos tirar dos grandes embates, dos grandes desafios e também do trabalho que devemos exercitar no meio do mundo, plantando o Evangelho, plantando a palavra, né? Então, assim esse é um pouco o texto do Apocalipse, falando em geral. Depois precisa ver, lá no início, né, dizia na visão inicial, que como um filho do homem passeando, andando entre os candelabros, né? Aquele cenário quer dizer o quê? Bom, que o Apocalipse é um livro de revelação, enviado em forma de carta, né, para ser lida numa comunidade em momento de oração. E diz lá, dominical, né? Então é um livro para ser lido no momento dominical da igreja. Esse é o contexto em que ele pode ser entendido, somente num contexto orante. Tudo que se diga, né, de Apocalipse fora do contexto de oração e de assembleia e igreja dominical é, no mínimo, suspeito, né? Suspeito. Então o autor escreve e alguém lê para a comunidade,
e a comunidade vai absorvendo, né? Ela é ajudada também a ir entendendo passo a passo, não passa adiante sem compreender os passos, né? Você, leitor e ouvinte que está nos acompanhando hoje, já pensou num domingo, na missa, a gente lê todo o Apocalipse e não sair dali sem compreendê-lo? Essa era a tarefa das primeiras comunidades, né? Eles tinham tempo realmente para ler, rezar, contemplar e sair purificados, sair, né, daquela missa, por assim dizer, né, sair totalmente convertidos e transformados. Certo, então, que beleza. Que possamos aproveitar, né, esta leitura também nessa perspectiva, sobretudo de uma esperança, né, na nossa salvação, e que a cada domingo também na nossa participação litúrgica possamos relembrar também esse sentido, né, do Apocalipse, não como algo para nos colocar em uma falta de esperança ou perceber apenas as cenas mais complicadas, mas que coloque sobretudo em nós, no nosso coração, a esperança na palavra de Deus. E que depois de toda esta leitura, né, da Bíblia, o Apocalipse justamente possa nos ajudar a aprofundar cada vez mais a nossa fé cristã a partir da nossa leitura, compreensão e vivência da Palavra de Deus. Muito obrigado, Padre Ivan, mais uma vez pela sua presença, pela sua contribuição conosco neste projeto. Muito bem, nos despedimos então de todo esse trabalho, né? E uma grande bênção, primeiro uma bênção aos nossos seminaristas maiores, né, que com muito carinho, com muita fidelidade, né, fizeram essas leituras continuadas da Palavra de Deus e não quiseram fazer somente entre eles e para eles, mas como um grande serviço já à diocese, né? Eles prestaram serviço certamente nos seus ministérios mais adiante, mas já estão se adiantando nisso, prestando talvez uma das maiores obras, né, que é ajudar a conhecer cada vez mais profundamente a Palavra de Deus. E a todos que tiveram também paciência, né, de ver um pouquinho às vezes nossos limites, né, mas estiveram conosco parcialmente ou até totalmente, ou então ainda estão fazendo esforço de buscar as gravações e relê-las, né? Então, uma grande bênção também, aquela bênção do Apocalipse, né? A todos vocês aí que ouvirem essas palavras, né? Que todas as bênçãos que estão aí neste livro recaiam sobre vocês. Amém, muito obrigado. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!